Está, pessoal? Lista de presença já está passeando aí pela sala. Beleza. Bom, vamos lá. Então, hoje é dia 20 de março de 2023, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, certo? É sempre bom repetir isso, para mim lembrar, para mim não confundir as aulas e começar a dar aula de outra disciplina. Isso já aconteceu com vocês? Vocês lembram de algum dia que eu comecei uma disciplina errada, não? Ah, então eu estou bem ainda, hein? Estou bem. De vez em quando isso acontece. Uma vez aconteceu comigo, nossa, não foi aqui no UFM, não, foi numa outra escola. Eu já tinha dado uns 40 minutos de aula. E aí eu olhei para os alunos assim, eles estavam tudo olhando para mim assim, ó. Eu tinha errado a sala. Não era nem do curso de computação, não era. Não tinha nada a ver. O pessoal, não, eu dei tanto azar porque isso só aconteceu porque o professor que ia dar aula para eles tinha faltado. Porque senão eu começaria a aula às 7 horas, o professor chegaria às 7h05, você está na sala errada, aqui sou eu. Olha para você ver a coincidência. Eu errei a sala e o professor que ia estar lá faltou. Depois de 40 minutos... Não, e era a primeira semana de aula também, lógico, né? Que aí eu não conhecia os alunos mesmo. Porque se fosse no meio do semestre, não tem jeito. Eu chego numa sala, não conheço ninguém, falo, opa, não é aqui que eu... Acho que é aqui, não é aqui que eu tenho que estar, né? Mas como era a primeira semana de aula, ninguém falou nada, porque eles acharam que era professor novo, eu achei que era turma nova, e fomos que fomos, 40 minutos, eu filosofando lá. Aí eu olhei assim, o pessoal está com a cara meio esquisita. Eles estão... Aí nós começamos a conversar e realmente eu estava na sala errada. O curso não tinha nada a ver com computação. Não, era um trem bem diferente. Eu não sei o que era, nem lembro mais o que era, mas isso aconteceu. Faz parte. Por isso que vocês podem achar esquisito, mas toda aula que eu vou começar aqui, eu falo, hoje é dia tal, estamos começando mais uma aula de Linguagem de Programação 2, porque se eu falar um trem diferente, vocês vão dar o grito e vão me ajudar. E eu não tenho, né, que ficar falando um monte de coisa aqui que não tem nada a ver. Bom, nosso guia espiritual já está aí, ó, W3 Schools, nós estamos seguindo esse tutorial, estamos estudando Java, certo? Para depois aprender a programar em Android Studio para Android, certo? Então, beleza. Então, vamos seguir nossa vida. Eu vou pegar aqui o último exemplo que nós implementamos. Foi o Prog 2 na aula passada, né? Foi esse aqui que nós começamos com as variáveis. Então, nós estávamos aqui no tutorial, programação Java, aprendendo Java. Nós estávamos aqui na parte das variáveis. E acho que nós fechamos todos esses tópicos. Ó. Nós vimos aqui os tipos de variáveis. Como é que a gente pode fazer a declaração dessas variáveis? A gente pode já definir a variável e o seu conteúdo. Aqui de novo, ó, definindo a variável int com o valor inicial. Aqui a gente só define a variável e depois atribui um valor. Isso aqui tudo nós testamos nesse último exemplo. Se vocês derem uma olhada aqui no exemplo que nós implementamos, nós fizemos esses testes aqui, ó. Criando a variável com o valor inicial. Nós já também meio que adiantamos um pouquinho do assunto e falamos aqui do final. Quando a gente coloca que é final, deixa de ser variável e vira uma constante, né?
a gente define uma constante, ou seja, NP nunca poderá ser alterado como está sendo alterado aqui o valor de letra, onde está sendo colocado o valor X, né? Aqui nós estamos alterando o conteúdo de população para 550 mil. Isso nunca poderia ser feito com o NP, né? Porque NP é final, ou seja, é uma constante. Então, foi isso que nós falamos na última aula. Aqui mostra como é que a gente pode mostrar essas variáveis. Nós vimos aqui com o print e o println, nós já tínhamos estudado isso. Mas aqui nesse item nós aprendemos que também eu posso mostrar uma mensagem e a concatenação no Java aqui a gente faz com sinal de mais. Aqui mais exemplos. Vimos também que dá para fazer um print mostrando uma operação, uma expressão matemática, né? Vai ser mostrado o resultado. Vimos também a questão da declaração de múltiplas variáveis. Aqui, ó, essa é uma forma de declarar x, y, z, cada uma com seus respectivos valores, mas como as três variáveis são do tipo int, aqui nós podemos fazer assim também, ó, separando com vírgula, int x igual a 5, vírgula, y igual a 6, vírgula, z igual a 50. Essa aqui também é uma outra possibilidade, ó, x igual a y igual a z, que é igual a 50. Isso aqui é eu fazendo uma atribuição, né? Aqui eu defini três variáveis do tipo int, x, y, z, e aqui eu fiz uma atribuição. Já que eu quero colocar 50 em x, em y e em z, dá para fazer assim, ó. E por último, na aula passada, nós vimos aqui os identificadores. Que eu não lembro o que é. O que é esses identificadores? O nome das variáveis. Ah, a nomenclatura. Na hora que a gente vai dar um nome para a variável, vamos dar nomes significativos, e se for um nome composto de duas palavras, começa com minúsculo, e depois as próximas palavras você usa a primeira letra em maiúsculo. Certo? Muito bem lembrado, ó, tá vendo? Tem gente prestando atenção e aprendendo melhor. Eu tinha esquecido, eu estava tão viajando aqui. Bom, vamos para frente então. Agora nós vamos entender os tipos de dados que nós temos no Java. Aqui nós vamos ver alguns, então eu vou pegar esse exemplo da aula passada, que era o prog2. Vou dar um belo de um Ctrl+C, Ctrl+V. E salvar agora, teremos o prog3.java. Tudo isso aqui vai sair, vai ficar só o recheio. Vou chamar isso aqui de aula 3, de linguagem de programação 2. E vou salvar esse negócio lá na pasta como prog3.java. Beleza. E aí nós vamos começar a colocar os exemplos aqui para a gente ir testando e entendendo, né? À medida que a gente for executando, a gente vai aprendendo. Então vamos lá. Eu acho que dá até para colocar um do ladinho do outro aqui. Deixa eu deixar isso mais para cá. Eu posso clicar aqui. Tá. Bom, quando eu quiser definir uma variável do tipo int, inteiro, que é um integer, coloco o int, a variável, e posso pôr o valor. O float, nós acabamos fazendo um teste nas aulas passadas, que é o que tem casas decimais, né? Então, quando é float, a gente tem que pôr um F aqui no final. O char é um caractere, ou seja, uma única letra, e nós vimos também, não sei se vocês se lembram, que no caso do char, a gente usa apóstrofo, a gente não usa aspas. Lembra disso? A gente pôs aspas e deu errado? O booleano, que é verdadeiro ou falso, e o string. Vamos ver, se não tiver nada mais... Ah, tem mais uma cacetada aqui, ó. Bom, então aqui tá alguns exemplos, já testamos alguns. Aqui, ó, o que acontece? Aqui nós vamos começar a entender que nós temos as variáveis primitivas, tipos de dados primitivos. E aí, como é padrão na programação Java, que quando eu crio uma classe, essa classe tem o nome começado com letra maiúscula, vocês vão perceber aqui, ó,
que todos os tipos primitivos começam com a letra minúscula. Certo? Porque nós temos outros tipos que não são primitivos e que começam com letra maiúscula, que não são variáveis, são classes. Então, nós vamos entender isso mais para frente. Aqui você está vendo qual que é a capacidade de armazenamento de cada tipo desse. Então, se você criar uma variável do tipo byte, você consegue armazenar nela de menos 128 até 127. E ela vai consumir apenas 1 byte de memória durante o processamento. Short, 2 bytes, você consegue guardar de menos 32.768 até 32.767. Isso aqui, para quem lembra de banco de dados, isso aqui é o small int lá do MySQL. Ó. Muito similar, você consegue confrontar esses tipos aqui com os tipos que tem lá. O int, capacidade de 4 bytes, e aí você consegue armazenar um número de menos 2 bilhões, 147 milhões, 483.648, até mais 2 bilhões, 147. E aí tem o tal do long. O long é esse número aqui, cara. Deixa eu ver se dá para ler esse troço aqui. 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão? Como é que chama isso? Menos 9 quintilhão, 223 quatrilhão, 372 trilhão, 036 bilhão, 854 mil, 772 do lado. Esse são 8 bytes. Certo? O float, que nós já usamos, 6 a 7 casas decimais de dígitos. O double também é outro bichinho grande. O boolean, que aí é verdadeiro ou falso. Para isso, ele não gasta nem 1 byte, ele gasta 1 bit. Por que 1 bit? 0 ou 1, né? O char, ele gasta 2 bytes, mas ele guarda um caractere só. Certo? Então, vamos ver aqui os números. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar 1 byte. Nós vamos copiar isso aqui tudo. 1 byte. Um short. Um short. Um int. Um long. Ó, o long tem o L ali, hein? Long tem o L. O float tem o F, casas decimais. O double tem o D. E acabou. Float, double, nós já usamos. Beleza. Então, vamos fazer um teste primeiro com esses aqui e depois nós vamos... Só que eu já vi aqui que nós vamos ter que remanejar esse negócio aqui tudo. Põe para frente. Vou criar uma... Organizar assim. Não vai ser tudo mais não. Vamos colocar aqui var byte var short, só que nós vamos pôr o S maiúsculo dentro daquele conceito, né? Var int var long var float com F maiúsculo, var double. Onde o double, letra maiúscula. Bom, aí nós vamos mostrar todos, né? Então vamos mostrar o var byte, o var short, o var int, var long, var float, var double. São 6 variáveis do tipo numérica. Salvou. Deixa eu abrir aqui agora o prompt.
CD/LP2. Pronto. Já estou lá na pasta. Então, Java C prog3.java. Compilou um erro. Vamos executar o danadinho agora. Java prog3. Deixa eu colocar isso aqui do lado para a gente comparar. Ixi, Maria. Então, vamos lá. O var byte está com 100, o var short com 5.000, var int com 100.000, var long, senhor da Badia, 369. O var float 5.75, o var double 19.99. Beleza. Então, esses testes aqui com os números, já fomos bem sucedidos, testou, funcionou bonitinho. Vamos para os próximos. O próximo agora é só o booleano. Verdadeiro e falso. Vamos fazer um teste, então. Vamos copiar esse cara aqui. Voltamos aqui para o nosso código. Vou colocar aqui esses dois booleanos. Vou colocar aqui em cima, junto com as outras variáveis. E aí nós vamos ter um booleano que vai ser gosto de Java, mais ou menos. Vamos deixar verdadeiro aqui para agradar. Quero trabalhar com Java? Não. Então temos duas variáveis booleanas. Gosto de Java verdadeiro, quero trabalhar com Java falso. E aí vamos colocar essas crianças aqui embaixo. Espera aí. Então, gosto de Java e quero trabalhar com Java. Eu vou pôr uma mensagenzinha aqui, ó. Eu vou botar errado aqui. Java mais. Vou apagar esse negócio aqui. Beleza. Então, tá aí as duas variáveis do tipo booleana, que é gosto de Java. Vou pôr um espaço aqui para não ficar muito grudado. Então, Java vai vir aqui verdadeiro. Vou vai vir aqui falso. Vamos compilar de novo esse negócio. Java C prog3.java. Java prog3. Então, olha lá, Java, verdadeiro. Vou, falso. Então, está aí o teste com os tipos booleanos. Próximo. Tipo char. Como eu disse, o tipo char, ele vai ocupar um byte só. Vamos usar esse exemplo aqui, ó. Ah, aqui vai falar do string. Isso aqui é legal porque esse string aqui, eu vou até dar uma... Deixa eu ver isso aqui. Se aqui não for tratar, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aproveitar que a gente está nesse assunto. Então, eu vou criar essas três variáveis aqui do tipo char. Vamos colocar lá no nosso código. Eu vou pegar esse char aqui e vou colocar junto com as variáveis aqui. Depois das booleanas. Nós vamos criar três variáveis char, né? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver o que eu vou chamar isso aqui.
var x1, var x2 e var x3. Var x1, var x2, var x3. Todas essas três variáveis são do tipo char e os valores serão, pode ser 65, 66, 67. Na hora de mostrar, eu vou mostrar num único print ln aqui para economizar espaço. Nosso código já está ficando bem grandinho. Então, aqui, aqui igual, vamos colocar aqui varchar 1. Eu vou fazer um somatório aqui. Mais varchar 2, mais varchar 3. E vamos ver que bicho que vai dar isso aqui. Então tá aqui a definição, varchar 1, 2 e 3, só que para facilitar, se ele somar esse negócio, eu vou colocar 30 com 40 com 50. E aí dá 120. 50 com 40, 90, com 30, 120. Então, se ele fizer essa soma aqui, vai vir o valor 120. Vamos compilar esse negócio. O trio parada dura. Vai conversar lá fora. Não sei para que fica aqui dentro conversando, se não está prestando atenção, fica lá fora. Java 3. Ih, caramba. O que aconteceu aí? Vocês viram aí, ó? Olha o aqui. O que é isso? Um triângulo, um parênteses e um 2. E nós tínhamos uma expectativa de ter o quê aqui? 120? Pois é, será que você quer... Hã? Pois é, o Java fez alguma coisa com esse negócio aqui, ó. Vou fazer um teste. O que vocês acham que pode ter acontecido aqui, ó? Nossa, gente, que vacilo. Sabe por que é vacilo? Nossa, eu estava na expectativa de uma soma, de uma expressão matemática com variável do tipo char. Onde que eu estava com a cabeça na hora que eu pensei nisso? É char o negócio. Então, eu vou voltar lá nos códigos que estavam lá para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ó. 65, 66 e 67, certo? Então, vamos ver o que significa isso. É 65, 66 e 67? Salvei. Compilei. Executei. E aí? O que significa isso? Tabela ASCII 2. Quantos você tem lá? Como é que é o primeiro? 65? O que significa o 65? Aqui em binário. 66, 67. ABC. Certo? Então, o que nós aprontamos aqui? Quando eu uso char e coloco um valor em número, eu estou fazendo referência à tabela ASCII. Vamos fazer esse teste, então? Se a gente pegar aqui o 120 é o X, ó. 120. Então, vamos botar lá. Vamos botar o 120 aqui no final. 120. Salvei. Compilei. Opa. Compilei. Executei. ABX, olha lá. Certo? Então, quando a gente estiver falando de char e colocando um valor numérico para uma variável que é char, a gente já sabe que aqui ele vai tratar como sendo o código ASCII. Beleza? Show. Bom, eu disse que eu ia falar para vocês da tal da string. E aí, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar aqui, vou colocar aqui a string,
colocar ela aqui no final. Veja que string começa com letra maiúscula. Eu vou chamar isso aqui de nome. E o nome é André Luiz. Bom. Então tem a variável nome. Aí eu vou mostrar aqui a variável nome. Certo? Até aqui tudo bem. Não tem nenhum segredo. Não vai acontecer nada de excepcional. Vamos compilar de novo. Compilou. Executou. Ah lá, mostrou o conteúdo da variável nome. Porém, deixa eu ver o que fala aqui no nosso guia espiritual, porque depois eu me adianto. Vamos para o próximo. Que são os tipos de dados não primitivos. Todos aqueles que nós vimos aqui anteriormente, ó, todos esses aqui são tipos primitivos. Eles começam com letra minúscula. O string que eu acabei de colocar aqui, ele não é primitivo, é uma classe. O que significa isso? Aqui ele está falando que Isso. Bom, aí eu vou pular um pouquinho na brincadeira, só para explicar para vocês qual a diferença de um tipo primitivo para um não primitivo. Então, aqui na frente ele está falando de Java Strings, ó. E aí eu vou pegar esse cara aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu voltar lá onde eu estava, que eu já nem lembro mais. Tipos de dados. Aqui que a gente estava nos não primitivos, tá? Bom, então o que são tipos não primitivos? Eles não são primitivos porque eles são classe. E uma classe Java, o que é uma classe Java? Uma classe Java é um algoritmo. Isso aqui é uma classe Java. Então, numa classe Java, eu tenho um algoritmo. E dentro desses algoritmos eu tenho métodos. O que são métodos? São algoritmos. E aí, significa que tem um certo código por trás daquilo. Quando a gente trabalha com a variável do tipo primitiva, é só a alocação do espaço de memória para guardar essa informação. Zero inteligência. É só, quando eu criei uma variável do tipo long, é só aquele espaço de tantos bytes na memória para guardar a informação. Só. Quando eu trabalho com uma classe, eu tenho, além do espaço, eu tenho inteligência através de algoritmos. Então, por exemplo, na hora de mostrar o nome aqui, ó, eu posso mostrar, como eu tenho algoritmo, eu já tenho o código pronto. Então, eu vou falar o nome tal tem... Aí eu vou colocar isso aqui, ó. O que é isso aqui? A variável, que não é variável, porque se string não é necessariamente uma variável, é uma classe, então nome não é uma variável do tipo string. Aqui eu falo que gosto de Java é uma variável do tipo boolean, booleano, que guarda verdadeiro ou falso. Aqui, nome é uma instância da classe string, porque string não é uma variável, é uma classe. Então, ela é uma instância da classe. Se ela é uma instância da classe, essa classe tem métodos, tem lógica, tem algoritmo. E um dos métodos que eu tenho dentro da classe string, porque se eu estou falando que nome é uma instância da classe string, nome tem todas as características, códigos e algoritmos que foram escritos lá no string, na classe string. E um dos métodos, um dos algoritmos que está escrito lá dentro da classe string é o método length. E esse método é um algoritmo que calcula o tamanho do conteúdo da instância da classe, o tamanho do que está guardado lá de informação. Então aqui, ó, ele vai mostrar a mensagem, o nome, o conteúdo de nome, tem isso aqui. Esse nome aqui eu não sei nem se vai funcionar. Se não funcionar, a gente vai descobrir. E aqui tem que aparecer o quê? A expectativa é que apareça o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a minha expectativa é que apareça o nome, André Luiz Souza, tem 16. Vou diminuir aqui, tamanho igual a 16. Pronto, só para não ficar quebrando linha aqui. Bora para cá, compilou de novo.
Deu erro. Chique. Por que deu erro, gente? Onde está o erro? O professor que programa em PHP e mais um monte de linguagem fica louquinho nessa hora. É mais. Não é ponto. Ponto é no PHP. Aqui no Java é mais. Então, vamos ver se vai compilar agora. Compilou. Vamos rodar. Olha lá. O nome da Luiz Souza tem o tamanho de 16. Então, eu fiz esse parênteses aqui. A gente está estudando nesse tópico, né, principalmente na sala de hoje, os tipos primitivos. Mas para você entender o que é tipo primitivo, eu estou te dando um exemplo aqui de um tipo não primitivo, que é o que ele está tratando nesse tópico aqui, ó. Um tipo de dados não primitivos. E não é só o string, tem vários outros, tá? Beleza? Então vamos para o próximo tópico, que é o tal do casting. O que é o tal do casting? É quando você precisa meio que converter. Você tem uma variável de um tipo e precisa colocar uma informação de um tipo diferente. Vamos acrescentar isso também aqui nos tópicos da aula de hoje. Então, bora lá. Aqui ele está mostrando, ó, convertendo um tipo menor em um tamanho maior. Isso aqui dá para fazer. Se eu tenho um tipo byte, eu posso converter ele e guardar ele dentro de um short. Se eu tenho um short, eu posso guardar no char, o char no int, o int no long, o long no float, o float no double. Agora, se eu fizer o processo contrário, o que vai acontecendo? Vai perdendo, vai truncando, porque o double não cabe no float, o float não cabe no long, o long não cabe no int, e assim sucessivamente. Certo? Então, vamos fazer teste com esses códigos aqui. Aqui, ó. Esse tipo de casting aqui, ó, ele está falando que é automático. Deixa eu ver se eu vou fazer o mesmo código ou vou fazer um novo. Eu vou trabalhar com prog 4, tá? Esse prog 3 aqui já ficou bem compridinho. Eu achei que eu ia fazer um por aula, não, mas eu vou fazer mais. Então, esse prog 3 a gente encerra aqui. E a gente continua aqui no prog. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ser prog 4, mas continuamos na aula 3 de linguagem. Vou salvar isso aqui para prog 4.java. Beleza. Então, vamos lá, deixa eu apagar. Vou deixar esse print aí para aproveitar ele. Bom, então, aqui nós temos um exemplo de um cast que é automático. Por que é automático? Porque eu tenho uma variável que é do tipo int, e aí eu vou colocar ela dentro de um double. Então, não tem estresse. É só fazer que vai dar certo. Quer ver? Vamos colocar lá no nosso código. Por exemplo, eu vou ter uma variável aqui, que é int, eu vou chamar de salário. Então, o salário é 1.500. Eu vou criar um double, que é dívidas. E o dívidas vai receber o conteúdo do salário. E aí depois eu vou mostrar aqui, ó, salário é igual a salário usar 2. E dívidas, vamos pôr um sinalzinho de igual aqui para ficar bonitinho. É igual a dívidas. Salvei. Bora compilar. Prog 4.java. Compilou. Executando o prog 4. Então, olha lá. Salário 1.500. Dívidas 1.500. Lindo. Ou seja, o salário é int, dívidas é double, mas quando eu mando jogar o salário dentro de dívidas, tá tranquilo. Tá tranquilo por quê? Porque double tem a capacidade maior do que o int, então
isso não é problema na hora de fazer o cast. Esse casting em Java, nós estamos vendo aqui, ó, é um processo de conversão de tipo, tá? Ou seja, quando eu vou pegar para colocar numa variável uma informação que é de um tipo diferente daquela variável que eu estou usando. Agora nós vamos fazer um processo contrário. Vou fazer o seguinte, eu não vou nem mexer nas variáveis. Eu vou trocar os valores. Vou fazer assim, ó. Eu já está definido salário, então não preciso falar mais que é int. Salário já está definido que é int. E dívidas a gente já sabe que é double. Então, o salário eu vou aumentar o salário para 2.000. Aliás, eu nem preciso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dívidas. Vai ser, vamos ver quanto é que está no double, quanto que ele está colocando no double. 9,78. Eu vou pegar aqui, ó. Dívidas vai ser 999,78. E aí, nós vamos tentar pegar as dívidas e enfiar dentro do salário. Percebam que para colocar o salário dentro da dívida foi fácil. Não significa que deu. Mas, agora, as dívidas, 9.999.78 deu D de double. Agora, vamos tentar colocar essas dívidas dentro do salário e depois nós vamos mandar mostrar isso aqui de novo. Aí, para facilitar a visualização, eu vou colocar aqui a letra A. Vou colocar o seguinte, eu vou colocar um espaço aqui e vou tirar o LN aqui, ó. Para aparecer no final com uma linha só, certo? Então, vamos lá. Copiando isso aqui de novo, colocando aqui embaixo de novo. E aqui agora vai ser a letra B. Vamos salvar isso. Vamos compilar de novo. Java C Prog 4. Opa, já reclamou. Reclamou por quê? Que é tipos incompatíveis. Ó. Seu cara, não dá para botar dívidas dentro de salário. Por quê? Conversão de double para int. Vamos voltar aqui no... Bom, aí ele fala que nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um casting manual. Por isso que o nosso deu erro de compilação. Como é que eu faço um casting manual? Eu venho aqui, ó, no meu algoritmo, como dívidas é double e salário é int, eu tenho que pegar dívidas e converter dívidas para int. Como é que eu faço isso? Esse é o casting manual. Eu venho aqui e falo, ô Java, eu sei que dívidas não é int. Você vai pegar dívidas, converter para int, depois que você fizer essa conversão, você joga dentro de salário. Se eu não fizer esse casting manual, não vai funcionar. Dá, inclusive, erro de compilação, como nós vimos aqui, ó. Então, você já sabe que no Java, quando eu faço uma atribuição desse tipo aqui, onde há compatibilidade, o casting é automático. Nesse formato, quando a variável que vai receber não comporta a informação que você quer colocar, você tem que fazer um casting manual. Quando você faz isso, está falando assim, ô Java, eu sei que não vai caber, sei que eu vou perder alguma coisa, se não cabe, vai perder informação. Se vai perder informação, pode converter, perder e ver, vamos ver o que vai acontecer com o salário. Certo? Vamos compilar agora, então. Compilando o prog 4 de novo. Compilou sem erro. Executando o prog 4. Olha o que aconteceu na letra A. Letra A. O caching deu certo porque nós jogamos o salário de 1.500 dentro de dívidas, que era double. Então, ficou 1.500, ficou tudo certo. Agora, olha o que acontece. Dívidas é 9.999.78. Quando eu mandei converter para int, ficou só o 999. O ponto 78 foi descartado nesse processo do cache manual. Ok? Então, vamos voltar para cá. Esse foi o cache manual. Vamos para o próximo. Para fechar, vamos fechar hoje aqui nos operadores, tá? Até porque tem operadores aqui que não acabam mais. É bem divertido esses operadores aqui, ó. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Vamos lá, vamos começar com os operadores, que são o primeiro. Bom,
Aqui nós já falamos do sinal de mais. Ele é um operador de soma, porém, quando a gente está trabalhando com variáveis numéricas, esse sinal de mais vai fazer uma expressão matemática. Certo? Aqui tem mais exemplos. Ó. Variáveis do tipo int, quando eu uso o sinal de mais, eu estou fazendo soma. Vamos fazer uma soma aqui no nosso código, então. Eu vou pegar o salário aqui, que já tinha um valor aqui, e vou fazer uma soma com ele. Então, salário é igual salário mais 444. E aí, para mim ver o que aconteceu com o salário, eu vou mandar mostrar ele novamente. Vai ser na letra C agora, só para a gente ir identificando o que está acontecendo lá. Salário e um determinado valor. Vamos compilar. Compilando prog 4, compilou, vamos executar prog 4. Então, veja que agora que o salário está 10.443. O salário era 999. Quando eu somei 444, ficou 10.443. Certo? Ó, somando 444. Bom, nós temos os operadores aritméticos. Nós acabamos de fazer com a soma. Então, a soma, no caso, para variáveis numéricas, ela funciona como adição, o sinal de menos subtração, vezes multiplicação, barra divisão, o percent funciona como módulo, o mais incrementa e o menos decrementa. Então, vamos colocar aqui no nosso exemplo todos esses casos aí. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, porque eu quero vários. Eu tenho int e tenho double. O double já tem casas decimais, então eu posso usar. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou colocar dívidas é igual salário dividido por 3, para dar casas decimais. Vou mostrar novamente o salário aqui, na letra D. A gente vê como é que vai ficar esse salário dividido por 3. Depois, aliás, dívidas, né? Nós temos que mostrar dívidas. Dívidas igual a dívidas. Só para a gente ver quanto é que foi a dívida aqui. Que é o salário dividido por 3. O resto aqui, ó, a gente já conhece da linguagem de programação PHP. Multiplicação não tem segredo, subtração não tem. Esse mais e esse menos aqui, ó, também. Esse módulo, eu vou testar o módulo e o menos, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, que depois de fazer essa divisão com a dívida, nós vamos pegar, deixa eu falar aqui o seguinte, que o salário, ele vai ficar com dívidas, módulo 4. Vamos ver o que diabo vai dar isso. E aí a gente tem que mostrar quanto é que ficou no salário agora na letra E. Copia. Letra E, quanto é que ficou o salário. Vamos testar por partes. Vamos compilar isso aqui. Compilando o prog 4. Opa, o módulo aqui deu errado. Vamos ver o exemplo de módulo aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Com 2 int, né? Deu resto 1, tá vendo aqui, ó? Int x vale 5, int y vale 2. Qual que é o módulo de x por y? X por y dá 1, porque 5 dividido por 2 dá 4, o resto 1. É o resto da divisão. Só que no nosso, deixa eu tentar fazer diferente. Dívidas é double. Eu vou tentar pegar o salário e pegar o módulo por 4. Vamos ver se o salário vai funcionar aqui. É porque o double, ele deu problema com incompatibilidade do tipo lá. Ó. Lá o prog 4 de novo, agora deu certo. Ou seja, se eu for usar o módulo, eu não posso estar trabalhando com tipo double, que era o nosso caso. Estávamos trabalhando aqui com dívidas.
e dívidas é do tipo double. Então, eu usando um int, que é salário, ele compilou. Ele compilou, vamos executar agora, para ver quanto é que vai dar. Peraí que eu fiz bobagem aqui. Print ln, senão ele vai acumular tudo igual ele acumulou lá. Print ln. Salvando, compilando novamente, executando novamente. Então, vamos lá. Olha lá, ó. Dívidas deu 3481.0. Vou passar isso para cá, para a gente poder ver. Aí. Então, aqui na linha... Deixa eu puxar isso mais para cá, assim vai ficar melhor. Olha só. Então, dívidas na letra D, 3481.0. Então, quando a gente fez essa divisão aqui, ó, salário dividido por 3, deu 3. Aqui, ó, o salário está aqui, ó, 10.443. Se você dividir isso por 3, dá 3481. Certo? Aqui no caso das dívidas, depois que a gente mostrou esse dívidas, nós vamos fazer uma operação com salário. Salário igual a salário. Qual que é o resto da divisão de salário por 4? O salário está valendo 10.443. Se você dividir por 4, qual será o resto da divisão? O resto da divisão deu 3. Certo? Bom, vamos fazer só para encerrar aqui essa parte dos operadores aritméticos, vamos fazer com menos menos. Então, se o salário está valendo 3, porque é o resto da divisão, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou pegar salário menos menos. Salário menos menos. Na hora que eu mostrar o salário aqui novamente, como sendo a letra F, o salário terá que ter diminuído 1. Compilando, executando, na letra F, agora o salário vale 2. Então, esse menos menos, mais mais, isso aí é bem simples, ó. Ok? Bom, agora esses operadores aqui, eles são bem interessantes. São muitos operadores aqui, ó. Bom, o sinal de igual nós já vimos. É uma simples atribuição. Igual aqui, ó, x igual a 5. Certo? Não tem segredo. Mais igual. Vamos fazer um mais igual aqui, ó. Então, eu vou pegar salário e fazer salário mais igual a 7. Lembrando que o salário está com um 2, né? Aqui nessa linha aqui, ó, nessa linha 24, nós mostramos aqui na letra F o salário valendo 2. Então, quando eu faço isso aqui, ó, salário mais igual a 7, é como se eu estou fazendo exatamente salário igual salário mais 7. Então, é coisa bem de preguiçoso mesmo. Você não tem que escrever salário igual a salário mais 7, você põe salário mais igual a 7. E aí, se a gente for olhar aqui no... Todos estão na mesma lógica, ó. Se eu for usar o menos igual, x menos igual a 3, que é a mesma coisa eu fazer x igual a x menos 3. Tá vendo? Vezes igual, x vezes igual a 3. X é igual a x vezes 3. Certo? Então, aqui tem uma tabelinha bem simples, ó. Eu vou fazer só um exemplo e você sabe que aqui, quando você tiver dúvida, você consulta aqui que você vai saber exatamente o que acontece. Ó, se eu colocar vezes igual, x vezes igual a 3, x é igual a x vezes 3. Dividido igual, x dividido igual a 3. X é igual a x dividido por 3. Ok? Então, vamos compilar. Esse aqui já salvei. Vamos compilar o prog 4. Compilado, executando o prog 4. Salário era 3. Mas eu não pus aqui, né, para mostrar. Deixa eu colocar aqui, ó. Para mostrar novamente o salário na letra G. Para mostrar quanto é que o salário ficou quando eu fiz o salário mais igual a 7. Salvou. Vamos compilar de novo. Java prog 4.
executa Java Prog 4. Então, o salário ficou com 9. Por quê? O salário era 2, salário mais igual a 7, salário foi para 9. Ok? Show de bola. Então, isso são os operadores. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Os operadores de comparação, que a gente vai usar com os operadores lógicos e, consequentemente, eu já posso colocar um if aqui, senão a gente não consegue testar esse negócio. Bom, então vamos lá. Como é que são os operadores de comparação? Se eu quero saber se alguma coisa é igual a outra, eu coloco igual, igual. Se eu colocar exclamação, isso aqui, não é? Exclamação igual, eu estou falando que é diferente. Maior que, menor que, maior igual e menor igual. Isso aqui também não tem segredo, porque o PHP também é igualzinho. Já testamos isso, né? Mas eu acho que dá para fazer uma coisa do tipo aqui, ó, quer ver? E se eu mandar mostrar na letra HGH? Se eu mandar mostrar, eu não vou mandar mostrar salário, não. Eu vou mandar mostrar o seguinte. Salário igual, igual. Não sei se isso vai funcionar, não, tá? Tenho quase certeza que não, mas eu vou testar assim mesmo. Se eu perguntar salário igual, igual a dívida, isso aqui deveria retornar um verdadeiro ou falso. Então, na letra H, deveria aparecer um verdadeiro ou falso na frente. Eu acho, mas pode dar um erro de compilação aqui também. E, ó, deu erro de compilação. Para me tentar burlar esse erro de compilação, eu vou colocar essa expressão aqui entre parênteses. Colocando entre parênteses, o que eu estou tentando falar para o Java? Ô, Java, resolve isso aqui para mim primeiro, depois o resultado que der isso aqui, você concatena com esse cara aqui. Vai resolver? Não sei. Vamos descobrir? Compilando. Resolveu. Resolveu por quê? Porque o Java fez essa expressão aqui primeiro, salário igual, igual a dívidas, e aí agora ele concatena com esse H, na hora que eu executar, eu vou saber o que tem no H. O que tem no H? Falso. Ou seja, essa expressão de comparação aqui deu falso. E se? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou testar o não igual agora, ó. Então vamos lá. Eu vou vir aqui pegar a mesma expressão, só que em vez de ser a letra H, vai ser a letra I. E aí eu vou colocar a expressão não igual. Eu falo assim, ô Java, salário é diferente de dívidas? E aí ele vai me responder isso na letra I. Então vamos compilar de novo. Vamos executar novamente. Salário é diferente de dívida na letra I? Verdadeiro. Então, tá aí o resultado que a gente esperava. Todos os outros vão ter a mesma expressão, a mesma lógica. Só que essas expressões a gente pode colocar também, como a gente já está acostumado, dentro do if, else. A gente vai estudar isso mais para frente aqui na sequência, tá? Os operadores. É exatamente igual no PHP, gente, ó. Nós temos o operador lógico ou, quando eu quero testar se uma coisa é igual a outra, ou essa coisa é diferente de outra coisa. Como aqui no exemplo, ó, x é menor que 5, ou x é menor do que 4, e o comparador AND. X é menor que 5 e x é menor do que 10, AND e OR. E esse aqui é o NOT, porque a gente pode fazer o NOT, né? Pode fazer a negação daquela expressão. Certo? Esse AND OR aqui, ó, a gente vai testar ele melhor quando a gente for trabalhar com if, else e as outras estruturas de validação. Certo? Dúvidas? Perguntas? Eu vou preparar um exercíciozinho para vocês se divertirem aí. Então, eu vou encerrar essa parte da aula aqui e daqui a um pouquinho eu vou passar uma listinha de exercíciozinhos para vocês fazerem com o compilador Java.
Vou botar no grupo do Zap Zap daqui um pouquinho uma lista de exercícios, certo? Então, essa parte de teoria aqui, a gente vai parar nesses operadores. Na próxima aula, a gente vai começar aqui nos strings.